Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um subsídio para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E nesse próximo domingo, nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema, meus irmãos, justificados pela fé. O nosso texto-chave ele se encontra em Gálatas, capítulo de número 2, e o verso de número 16, que vai dizer assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, nessas aulas, meus irmãos, nós temos como objetivos, primeiro, fazer com que os jovens então compreendam que somos justificados pela fé e não pelas nossas obras. Segundo, fazer com que eles reflitam sobre o que realmente quer dizer ter fé em Jesus. E por fim, então, fazer com que eles entendam que a justificação pela fé nos dá um novo motivo para viver em conformidade com o Evangelho. Então, ao final de nossa aula, nós temos estes objetivos, né? Os nossos jovens, então, eles têm que sair com esses objetivos na mente, bem claro em sua mente. A nossa leitura bíblica desta aula está em Gálatas, capítulo de número 2, do verso 14 ao verso de número 21. Bom, meus irmãos, nas aulas anteriores, nós vimos, então, um primeiro encontro do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro, né? E neste primeiro encontro, nós vemos então uma unidade. Nós vemos então que as mãos foram estendidas a Paulo. Quer dizer, havia ali uma conformidade, havia ali uma unidade. Eles estavam dizendo, olha, entre nós a comunhão. Aquilo que Paulo prega, o evangelho ao qual Paulo prega, também é o mesmo evangelho de que nós, os apóstolos de Jerusalém, também pregamos. Então ali havia uma conformidade, ali havia uma unidade. Só que aí, no outro trecho da carta aos Gálatas, Paulo ele vai citar então, a partir do verso de número 11, um outro encontro que ele teve com o apóstolo Pedro. Só que agora lá em Antioquia. Na aula anterior, nós já vimos isso, e já vimos que Pedro ele tem uma atitude hipócrita, né, neste encontro. E agora, então, na lição de número 7, a partir do verso 14 até o verso de número 21, nós vamos ver, então, um confronto entre o apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro. Nós vimos na aula anterior que eles tiveram este confronto, que eles confrontaram-se face a face, é o que diz o próprio apóstolo Paulo, mas agora nós vamos ver então o apóstolo Paulo repreendendo. Qual foi a repreensão do apóstolo Pedro do apóstolo Paulo para com o apóstolo Pedro? E aí, nós vemos nesse trecho aqui que o problema do apóstolo Pedro foi que ele parou de comer com os irmãos gentios, parou de se assentar à mesa com os irmãos gentios, quando alguns de Jerusalém, algumas pessoas de Jerusalém, alguns judeus de Jerusalém, alguns irmãos de Jerusalém chegaram em Antioquia. Quando Pedro percebe que alguns irmãos chegaram de Jerusalém em Antioquia, ele então deixa a comunhão com os gentios. Isso então era uma atitude hipócrita. Agora, esse deixar a mesa, esse deixar de comer a mesa com os gentios, naquele contexto tem algo muito importante. Porque comer à mesa estava falando de comunhão, estava falando de fraternidade. Estar à mesa com alguém era ter comunhão com alguém. Estar à mesa com alguém era dizer, olha, eu e você, nós estamos aqui na mesa e nós temos comunhão e nós somos iguais. Há uma fraternidade, há uma amizade. Então, quando Pedro deixa de comer à mesa com os gentios, o que ele está dizendo implicitamente é: opa, não é bem assim. Eu não posso ter comunhão com você. Por quê? Porque eu sou melhor do que você. Por quê? Porque você é impuro e eu sou
puro. Lembra, nós já falamos isso na aula passada, mas relembrando que havia toda essa questão de pureza e impureza naquele contexto judaico para os judeus. As pessoas que eram impuras ou consideradas impuras não se assentavam à mesa com as outras pessoas, não poderia ter comunhão com as outras pessoas. Então é isso que Pedro está dizendo aqui implicitamente. Pedro está dizendo: olha, vocês são impuros, então eu não posso me assentar à mesa com vocês. Implicitamente é isso que Pedro está trazendo. É esta ideia de pureza e de impureza que Pedro está trazendo. Então, ao se afastar da mesa, ao deixar a mesa os gentios, ao se afastar dessa mesa de comunhão, dessa mesa de fraternidade com os irmãos gentios, Pedro ele estava dizendo o seguinte: olha, para vocês se tornarem puros e para que nós tenhamos comunhão, há uma maneira certa de se viver. E a maneira como vocês vivem não é a maneira certa para se tornar puro, e aí sim para nós termos comunhão. Pedro está dizendo: olha, vocês precisam viver de uma certa forma para se tornarem aceitos por Deus e purificados por Deus. Há uma cartilha. E qual é essa cartilha? Vocês precisam, então, se tornarem judeus. Vocês precisam circuncidar, vocês precisam cumprir as regras alimentares, vocês precisam guardar o sábado. A maneira como vocês vivem, aí essa maneira livre, essa maneira em liberdade que vocês vivem, não é a maneira pela qual vocês serão purificados por Deus. Então eu me afasto, então eu preciso me afastar de vocês, porque a forma que vocês vivem não purificam vocês diante de Deus. Nada mais, então, anti-evangélico. Porque esta ideia é o que Cristo Jesus e que o Evangelho de Jesus veio realmente quebrar. O Evangelho veio de encontro a isso. Lembrando que o Evangelho, na lição de número 3, nós discutimos e refletimos que o Evangelho não é uma cartilha de boas maneiras. Não é uma cartilha de regras, olha, viva dessa forma. Não é um bom conselho. O Evangelho é uma notícia. E que notícia é essa? A notícia de que em Cristo Jesus, em sua morte e ressurreição, agora todas as pessoas poderiam fazer parte do povo de Deus e todas as pessoas estavam sendo convidadas a fazer parte do povo de Deus. E é isso que é o Evangelho. O Evangelho está noticiando, está proclamando esta notícia. Então o Evangelho não é uma cartilha de boas maneiras. E Pedro está implicitamente dizendo isso. Olha, irmãos gentios, eu vou me afastar de vocês, porque a maneira como vocês estão vivendo não é uma maneira pura, e dessa maneira vocês não serão purificados diante de Deus. E eu sou puro e vocês são impuros, porque vocês são gentios. Vocês precisam se tornarem judeus. Paulo, ao ver isto, e ao entender toda essa lógica, ao entender o que Pedro estava dizendo implicitamente, Paulo então confronta o apóstolo Pedro. E aqui, irmãos, é importante este ponto e essa introdução aqui, porque esse legalismo do apóstolo Pedro, né, ele resulta em, primeiro, duas coisas: em orgulho e medo. As pessoas que acham que elas vão chegar diante de Deus e elas vão ser purificadas ou justificadas por causa de suas obras, então elas se orgulham delas mesmas. O orgulho delas é nelas mesmas. O orgulho delas está nas suas próprias ações. Olha, porque como eu realmente faço tudo certinho, então eu sou justificado de Deus, então eu posso pedir a Deus, então eu vou fazer um pedido a Deus. Então essa pessoa, ela chega diante de Deus, não confiando na obra de Cristo, mas confiando em sua própria obra. Então, as pessoas que são legalistas, que pensam com essa mesma lógica que o apóstolo Pedro aqui estava pensando, de que, olha, eu sou puro porque eu vivo de certa maneira, porque eu sou judeu, olha, porque eu me circuncido, olha, porque eu guardo o sábado. As pessoas que pensam dessa maneira, elas se orgulham não pela cruz de Cristo, mas elas se orgulham por ela mesma. Isso é anti-evangélico. Isso não é evangelho.
Porque no Evangelho nós não nos orgulhamos. No Evangelho nós temos orgulho e nós temos confiança na obra de Cristo. Agora, por outro lado, essa ideia também traz um medo. As pessoas, então, ficam com medo de Deus. E as relações delas com Deus é estremecida facilmente. Porque ela sempre está pensando de que, olha, se eu fizer isso, se eu viver dessa forma aqui, se eu não cometer nenhum pecado, se eu fizer tudo certinho aqui, Deus vai me amar, Deus vai me receber, Deus vai me ouvir, Deus vai me abençoar. Agora, vixe, se eu não viver dessa forma aqui, olha, se eu cair, se eu pecar, se eu não for um judeu, se eu não se tornar um judeu, se eu não circuncidar, Deus não me ama mais. Eu não vou me tornar puro e Deus então não vai mais me receber, Deus não vai mais me ouvir. Veja, por um lado você tem um orgulho nas suas próprias obras, mas por outro lado você tem um medo, um viver em medo. Pedro está olhando aquilo e ele olha para os judeus e os irmãos judeus olham para os irmãos gentios, os irmãos judeus olham para os irmãos gentios e falam assim, olha, como que eles vivem assim em liberdade? Eles não têm medo de Deus? Porque é isso. Porque os irmãos gentios, eles estão sob o Evangelho, que é a notícia de que em Cristo Jesus Deus nos resgatou, Ele nos purificou, Ele nos justificou e Ele nos chamou para fazer parte do seu povo. Não é uma atitude minha que vai fazer com que Deus me justifique ou não. Não é um pecado meu, mas também não é um mérito meu. Nada é sobre nós, mas tudo é sobre a obra de Cristo Jesus. E esse ponto aqui é importante, porque nós precisamos deixar esse falso orgulho, mas também deixar esse medo de Deus, de achar que Deus, Ele está olhando para nós, vendo, olha, Ele está fazendo tudo certinho, olha, Ele está guardando o sábado certinho, está guardando o sábado, então Ele pode ser, então Ele pode vir até mim. Não é isso. Ninguém pode se chegar diante de Deus achando que é justificado pelas suas obras. Nós chegamos diante de Deus com humildade e com confiança na obra de Cristo Jesus. E é isso que Paulo fala para o apóstolo Pedro. Ei, Pedro, ninguém é justificado pelas obras da lei. Olha, no verso 16, Paulo então vai falar essa sentença que ela sintetiza a verdade do Evangelho. Paulo então fala para Pedro, ei Pedro, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas Pedro, mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então essa é a síntese do Evangelho, falada pelo apóstolo Paulo diretamente ao apóstolo Pedro. Ei Pedro, você está achando que você é justificado? Você está achando que você é puro porque você é judeu? Porque você guarda o sábado? Porque você é circuncidado? Porque você cumpre as regras alimentares? Não. Não, Pedro. Ninguém é justificado por causa dessas coisas. Essas coisas é nada. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, é pela obra de Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição. É isso que nos justifica, é isso que nos purifica, é isso que nos faz participantes do povo de Deus. Então aqui nós entramos em um ponto importante, porque Paulo usa uma palavra importante. Paulo usa justificação. Ele vai falar assim, olha, ninguém é justificado. Ninguém é justificado por Deus. Ou seja, ninguém é feito justo pelas suas próprias obras. O que Paulo está dizendo quando ele utiliza isso é que todo esse contexto está falando de pureza e impureza. Paulo está falando, olha, ninguém vai chegar diante de Deus puro, ou seja, agradável a Deus pelas suas próprias obras. Nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento, para se achegar a Deus, ou seja, para sacrificar e fazer um sacrifício diante de Deus, o sacerdote, então, só o sacerdote poderia entrar para fazer o sacrifício pelo povo.
diante de Deus. E o sacerdote, ele tinha que estar puro, purificado, para agradar a Deus. E para Deus, então, receber o sacrifício do povo. Lembrando que se o sacerdote não agradasse a Deus, não estivesse purificado, o sacerdote morreria ele mesmo, diante do altar. Então havia essa ideia de purificação, de que para se achegar diante de Deus era necessário estar purificado, era necessário ser puro. Então, quando Paulo diz, olha, ninguém é justificado pelas obras, é isso que Paulo está dizendo. Justificado é este ato de se tornar puro e agradável diante de Deus. Então, Paulo está resumindo dizendo o seguinte, olha Pedro, lembra que os nossos antepassados tentavam e achavam que chegavam diante de Deus porque eles estavam puros, porque eles estavam agradando a Deus, mas ali, Pedro, ali já havia uma graça e uma misericórdia de Deus, porque ninguém ali já chegava puro. Porque nós só podemos chegar puros diante de Deus, ou seja, chegarmos agradáveis diante de Deus, não é pelas nossas obras e não é pela lei, não é por ser judeu, não é pelas obras da lei, Pedro, mas é pela fé em Cristo Jesus. O que nos purifica, o que nos torna puro é a fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha Pedro, não é uma questão de identidade, não é uma questão de raça, mas é uma questão do ato do próprio Deus em favor de todos aqueles que depositam sua fé em seu Filho. Não é uma questão de ser judeu ou não. Não é uma questão étnica. Não é que há uma etnia melhor do que a outra. Não é que Deus escolheu uma etnia, escolheu os judeus e falou assim, olha, vocês são os melhores e só vocês vão se tornarem puros e agradáveis diante de mim. Não é mais isso, Pedro. Isso ficou no passado. O Evangelho está trazendo uma outra notícia de que nós podemos se tornar puros e agradáveis a Deus não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Paulo, então, está dizendo o seguinte, meus irmãos, olha, a marca distintiva do povo de Deus não é mais a circuncisão, não é mais a obediência à lei judaica, mas sim a fé em seu Filho, a confiança no Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo assim para Pedro, Pedro, ninguém pode bater no peito e dizer assim, olha, eu faço parte do povo de Deus porque eu sou judeu. Olha, eu faço do povo de Deus porque eu sou circuncidado. Essas marcas, elas ficaram para trás. Não existe mais essa marca distintiva. Agora, qual que é a marca distintiva? Agora, como que nós sabemos que nós fazemos parte do povo de Deus? Como nós sabemos que nós podemos chegar diante de Deus? Como que nós sabemos que nós podemos ser agradável diante de Deus? É pela fé em Cristo Jesus. A marca distintiva do povo de Deus agora é a fé em Cristo Jesus. Não é mais o fato de ser circuncidado. Não é mais o fato de ser judeu. Não é mais esse fator étnico. Agora é o fator da fé em Cristo Jesus. É isso que nos marca. É por isso, Pedro, Paulo está dizendo, né, implicitamente também. É por isso, Pedro, que nós podemos assentar à mesa com os judeus. Porque agora não é mais uma questão étnica, não é uma questão de você ser circuncidado ou não, agora é uma questão de fé em Cristo Jesus. Nós que temos fé em Cristo Jesus, podemos sentar à mesa e ter comunhão à mesa. Por quê? Porque nós chegamos diante de Deus justificados pelos méritos de Cristo Jesus. Não é porque eu sou melhor do que você, não, agora é pela fé nele, em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Ou seja, essa verdade, essa síntese da verdade do Evangelho está nos libertando. E está libertando os gentios e está também libertando os judeus dessa tentativa ineficaz de sermos justificados diante de Deus por meio de nossas obras e de nossos méritos. É por isso que o texto de Gálatas e a carta aos Gálatas é a carta da liberdade. Porque Pedro estava, então, tentando colocar para os gentios uma forma de se ver. Estava colocando amarras. Olha, circuncide. Olha, cumpre as regras. E o Evangelho não. O Evangelho traz uma liberdade. O Evangelho nos livra dessa tentativa, irmãos, ineficaz de sermos justificados diante de Deus.
Porque aqueles que tentam ser justificados diante de Deus pelas suas boas ações não vivem liberdade, mas vivem em uma escravidão. Porque nós não conseguimos nos tornarmos puros por nós mesmos. Não é o nosso ato, não é a nossa boa maneira de se viver que nos purifica. Não, nós somos impuros. O que nos purifica é o sangue de Cristo e é a nossa confiança nele. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, aí Jesus começa então a nos purificar e a nos justificar. E nós chegamos diante de Deus humildes, mas chegamos diante de Deus com fé nele, com confiança nele. E é isso que nos purifica. É essa atitude de confiar em Deus, então, que nos purifica, que faz com que Deus comece a nos purificar e a mudar a nossa vida. Então, nós vivemos então agora em uma liberdade, não tentando agradar a Deus por nós mesmos, não tentando agradar a Deus por fazer tudo certinho. Não. Acabou essa tentativa ineficaz de agradar a Deus pelos nossos próprios atos. Agora nós confiamos na obra de Cristo Jesus. E é por meio dessa fé em Jesus Cristo, que Deus vai nos lapidando, que Deus vai nos moldando e Ele nos purifica. E assim nós nos tornamos agradáveis a Deus e participantes do seu povo. Paulo, então, aqui, neste trecho, ele está de forma incisiva, meus irmãos, mostrando a incapacidade humana de ser aceito por Deus e de fazer parte do seu povo por meio de suas próprias forças. Ele é enfático em demonstrar, não é por você, nem sobre você, e sim pela fé nele. Tudo se resume em Cristo Jesus e na fé que nós temos em Cristo Jesus. O que nós precisamos, então, é de confiarmos em Cristo Jesus. E aqui, então, nós chegamos no tópico 3 dessa lição, que vai falar, então, sobre a fé em Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, ninguém é justificado, ninguém se torna puro e agradável diante de Deus por meio de suas próprias obras e por meio das obras da lei, pelo marcador étnico. Mas então, como que nós somos justificados? Como que nós nos tornamos puros e agradáveis a Deus? Então, nós nos tornamos puros e agradáveis a Deus quando nós confiamos e quando nós temos a fé em Cristo Jesus. O marcador agora distintivo do povo de Deus é a fé em Cristo Jesus. Agora, a pergunta que nós fazemos e que nós devemos fazer, e esse tópico 3 é exatamente isso, para nós refletirmos juntamente com os jovens sobre a questão da fé. O que é fé em Cristo Jesus? O que é ter essa fé que nos justifica? Se somos justificados pela fé em Cristo Jesus, que fé é essa? Que tipo de fé é essa? E aqui eu coloco que Paulo não está falando de uma fé popular. Ou seja, tem pessoas que pensam que fé é simplesmente o fato de crer. Olha, eu creio. Se nós perguntarmos para as pessoas, olha, você crê em Deus? A maioria das pessoas vão dizer que sim. Você tem fé? Não, eu tenho fé. Por quê? Porque eu acredito. Eu acredito em Deus. Elas acham que fé é acreditar na existência de Deus. Pronto. Você tem fé? Tenho fé. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Elas acham que fé é acreditar em Deus. Outras já pensam que ter fé é aquele pensamento positivo. É pensar assim, não vai acontecer. Você tem fé? Claro que tenho, claro que tenho. Né? A pessoa faz até assim, aquela cara assim. Por quê? Porque ela acha e imagina que fé está relacionado a esse pensamento positivo. A acreditar que coisas boas vão acontecer. Fé para elas é crer que alguma coisa boa vai acontecer. Então você pergunta, você tem fé? Claro que tenho. Então o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, olha, eu acredito que alguma coisa boa vai acontecer, que dias melhores vão acontecer. Ela acredita que fé é isso. Mas não é dessa fé que Paulo está falando. Não é dessa fé, dessa simples crença na existência de Deus, porque isso não quer dizer nada, mas também não é nessa crença de que alguma coisa boa vai acontecer. Esse pensamento positivo, ou esse pensamento positivo do futuro, de que coisas boas vão acontecer na vida, não é desse tipo de fé que o apóstolo Paulo
está falando. Não é simplesmente uma crença, mas fé aqui está falando de uma confiança. Eu acho que a palavra ainda melhor para significar fé é confiança. O que Paulo está dizendo para Pedro é: Pedro, quando você se afasta dos gentios e se acha puro, você está confiando em você. Você está confiando no seu marcador étnico. Você está confiando nas suas próprias ações. Mas não é isso que nos justifica. O que nos justifica é a obra de Cristo. Mas é confiar. É nós lançarmos a nossa confiança em Cristo Jesus. Ou seja, nós colocamos de lado todos os nossos méritos. Nós confiamos em apenas um mérito de Cristo Jesus. Fé, portanto, nós colocamos aqui, é a confiança que depositamos em Jesus, em sua obra e em suas palavras. Só que interessante que aí nós utilizamos aqui o trecho do teólogo Parker, porque ele explica como que fé é interessante. Porque a fé é uma realidade de dois tons. Uma resposta à autorrevelação de Deus em Cristo, que é ao mesmo tempo intelectual e relacional. A fé, então, tem esses dois aspectos. Primeiro, intelectual e relacional. Por isso que a fé não é uma simples crença. Eu acredito em Deus. Não, a fé não. A fé tem esses dois tons. Primeiro, intelectual e segundo, relacional. O que isso quer dizer? Fé, então, meus irmãos, quando nós dizemos que nós temos fé em Cristo Jesus, ela tem esse tom de intelectualidade, ou seja, de conhecer a Cristo, de conhecer as verdades do Evangelho. Se nós dissemos que nós temos fé em Cristo Jesus, nós temos que saber no que nós cremos, no que nós acreditamos. Uma pessoa que diz que tem fé em Cristo Jesus, mas não sabe do que se trata o Evangelho, ela não tem fé em Cristo Jesus. Porque a fé tem este tom, tem este aspecto do lado intelectual, do lado do saber. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus sabem o que Cristo Jesus fez, sabem a verdade do Evangelho, do que significa o Evangelho. Agora, por outro lado, não é apenas este saber, este conhecer a verdade do Evangelho, mas também tem o tom relacional. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus se relacionam com Cristo Jesus. Ou seja, fé em Cristo Jesus, essa fé de que Paulo está falando, é uma fé de que faz com que a gente entenda o Evangelho, conheça o Evangelho, conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, mas também esteja com relacionamento, engendrando um relacionamento com Cristo Jesus. Ter fé em Cristo Jesus, então, é conhecer as verdades do Evangelho, é conhecer os termos do Evangelho, mas também é se relacionar com Cristo Jesus. O Parker vai dizer, então, ter fé é uma questão de conhecer as verdades do Evangelho. Então, este tom intelectual. A pessoa, a posição e a obra de Jesus Cristo. De acolher os termos do Evangelho, ou seja, salvação de pecados e nova vida com Deus. E, por fim, de receber o Cristo do Evangelho, determinando-se a viver como seguidor dele, negando-se a si mesmo, carregando a própria cruz e servindo sacrificialmente. Isso, então, é que significa ter fé em Cristo Jesus. E aqui, nós devemos, então, perguntar aos nossos jovens se realmente eles têm fé em Cristo Jesus, ou se eles somente têm uma crença em Deus em Cristo Jesus. Será que eles conhecem a verdade do Evangelho? Será que eles conhecem quem é Cristo e a sua palavra? Será que eles estão empenhados em conhecer a palavra de Deus? Porque fé precisa disso. Para termos fé em Cristo Jesus, precisamos de conhecer a verdade do Evangelho. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é possível termos fé em Cristo Jesus sem conhecer a sua palavra. Também será que os nossos jovens estão acolhendo os termos do Evangelho? Será que eles estão acolhendo aquilo que a palavra de Deus fala? Ou eles simplesmente só sabem? Eu conheço a palavra de Deus, mas você está acolhendo a palavra de Deus? E por fim, será que os nossos jovens estão neste relacionamento com Cristo, que a cada dia vai nos moldando e vai fazendo com que a gente se pareça mais com Cristo? Se alguma dessas respostas for negativa, então é porque nós precisamos refletir juntamente com eles de que talvez
nós não tenhamos a fé e a confiança em Cristo Jesus. Talvez temos uma simples crença, um simples pensamento positivo. Mas a fé em Cristo Jesus, ela tem este tom intelectual, mas também esse tom relacional. Por fim, então chegamos aqui no tópico de número 4 da nossa lição, que tem o título Crucificados com Cristo. Porque nós dissemos até agora, e você está explicando, digamos assim, para os seus alunos, que, olha, não é mais pelo marcador étnico que nós somos justificados, ou seja, que nós nos tornamos puros diante de Deus e agradáveis diante de Deus. É pela fé em Cristo Jesus. E ora, nós agora já descobrimos o que é a fé em Cristo Jesus. Aí a grande questão é, bom, se nós nos tornamos puros não pelas nossas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus, então não importa mais a maneira como eu vivo. Não importa mais como que eu me visto, como que eu me relaciono com as pessoas, o que eu vejo, o que eu falo. Isso não importa mais, porque o que importa, o que Paulo está dizendo, que o que importa então é a fé em Cristo Jesus na obra da cruz do Calvário. É isso. Pronto. E aí, Paulo, então, no verso 17 e 18, ele vai dizer o seguinte, olha, se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Porque é isso que ele está dizendo. Olha, aí ele continua, de modo algum, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha, Paulo, então agora eu não preciso mais, a maneira como eu vivo não importa mais, porque agora o que importa é somente Cristo Jesus e a obra dele na cruz do Calvário. É isso, pronto, estou livre para fazer o que eu quero? Não. Sim e não. A resposta de Paulo é sim. Olha, realmente, você não precisa ter essa mentalidade de que você vai se tornar puro diante de Deus pelos seus méritos, pelas suas obras. Porque você não vai conseguir ser justificado diante de Deus pelo marcador étnico, por ser circuncidado, por ser judeu, ou por agir de certa forma, por não cometer pecado nenhum, por viver tudo certinho. Você não vai conseguir ser justificado diante de Deus pelo seu mérito. Nós somos insuficientes. Não é possível. Você vai ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Porém, isso não significa que a maneira que nós vivemos não importa. Porque a maneira que nós vivemos, ela revela se nós temos fé em Cristo Jesus realmente. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus verdadeiramente, agora se conformam a Cristo. Os que têm fé em Cristo Jesus, aqueles que confiam em Cristo Jesus, sabem que a melhor maneira de se viver é a maneira de ser parecido com Cristo. Fé é confiança e é confiar em Jesus. Se eu confio em Jesus, se eu confio na palavra de Deus, eu vivo e tento viver enquadrado na palavra de Deus, porque eu confio nisso, eu confio na palavra de Deus, eu confio em Cristo Jesus. Ou seja, a fé em Cristo Jesus não nos permite vivermos de qualquer maneira. Pelo contrário, aqueles que realmente confiam em Cristo Jesus, que têm fé em Cristo Jesus, vivem adequado à palavra de Cristo Jesus. Vivem da maneira de Cristo Jesus. A diferença é a motivação. Eu não vivo parecido com Cristo, eu não vivo tentando obedecer a palavra de Deus para agradar a Deus, para ser justificado por Deus. Não, eu vivo mediante a palavra de Deus, tentando ser parecido com Cristo, porque eu entendi que Ele já me salvou, porque eu entendi que Ele já me justificou, porque eu entendi que Ele já me purificou. E quando eu entendo isso, eu sou constrangido. E eu falo, eu preciso me entregar a Cristo Jesus. Ele se entregou por mim e o que eu posso fazer então é se entregar a Ele. A marca distintiva não é as obras da lei, mas a fé em Cristo Jesus.
E essa fé em Cristo Jesus, essa confiança em Cristo Jesus, faz com que a gente, então, se entregue a Ele. Por quê? Porque nós somos constrangidos pelo amor dele, derramado e mostrado, revelado na cruz do Calvário. Então, nós concluímos aqui essa lição dizendo o seguinte: portanto, quando passamos a confiar verdadeiramente na obra de Jesus, tornamo-nos participantes do povo de Deus, identificados e embasados não na lei, mas sim em Cristo. Nós agora estamos embasados e identificados não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a preparação da sua aula, assim também como a sua aula, que Deus possa te usar grandemente, meu professor, em nome de Jesus.